Muitas pessoas se perguntam se o whey protein engorda, se faz mal, entre várias outras coisas, né? Então vamos falar um pouco disso para você entender um pouco mais e ver se faz sentido você adotar essa proteína aí na sua vida. Beleza? Bom, para a gente começar aí, o whey protein ele é muito falado, né? Porque ele também já é muito estudado. Então ele é um dos suplementos alimentares mais estudados aí. Mas lembrando que o whey protein ele vem aí do leite, né? Então ele tem origem animal e também temos as proteínas em pó de outras origens, né? De origem vegetal, por exemplo, que não é do leite, então vai vir ali do quê? Tem a de ervilha, tem de soja, tem de arroz, tem várias outras, né? Tem de sementes também. Aqui hoje vamos falar do whey protein, tá? Mas você pode levar esse raciocínio para as outras proteínas também, seja você vegano, ovo-lacto, enfim, beleza? Então é o seguinte, o que acontece? Bom, a gente está falando de proteína em pó. A proteína, vamos entender um pouco aqui. A proteína ela está mais relacionada com a construção do organismo, né, de várias partes do corpo e tal, musculatura, enfim, ela faz parte, ela é vista como uma parte da construção. Os aminoácidos fazem parte da construção e uma cadeia de aminoácidos compõe as proteínas. Maravilha. O ponto é mais fácil, mas não impossível, né? É mais fácil os carboidratos e as gorduras virarem gordura do que a proteína em si. E aqui não estou falando da proteína em pó, pode ser qualquer proteína, tá? Você se alimentou ali, pode ser de uma ervilha, seja de origem vegetal ou pode ser de um bife, de um ovo, o que for, certo? Você se alimentou com proteína também. Esses alimentos não têm só proteína, lembrando disso, tá? Mas beleza, tem proteína ali. O excesso de proteína, o corpo vai precisar fazer alguma coisa. Alguma parte desse excesso ele vai conseguir eliminar e tudo mais. Alguma parte ele vai absorver. Então, se tiver excesso de proteína, ele pode sim absorver na forma de quê? De gordura. Esse é o ponto, tá? Mas, claro, é mais fácil virar gordura o carboidrato e a gordura, que são fontes mais de energia, do que a proteína. Maravilha, mas não significa que a proteína não pode virar gordura. A proteína, então, o whey protein ou outras proteínas em pó, elas também possuem calorias, então elas não são isentas de calorias, certo? Só para você ter uma ideia, mais ou menos 30 gramas ali, que é considerado uma dose, né? Então 30 gramas mais ou menos desta proteína em pó, do whey protein, tem equivalente aí a 120, 115 calorias, tá? Tudo depende também se você está tomando o whey protein concentrado, whey protein isolado, hidrolisado e tal. Tem uma leve diferença, o concentrado é um pouquinho mais calórico, mas não é muito não. Por exemplo, vamos pensar aqui que um whey protein concentrado ele pode ser mais ou menos 125 calorias e ali um isolado, hidrolisado, por exemplo, pode estar na casa dos 115, falando a cada 30 gramas, né? Uma dose, beleza? Então, sim, tem calorias. E aí você vai pensar também no seu todo, como que você está se alimentando, né? Se você está com uma alimentação X e aí esta proteína em pó aumenta as suas calorias que você talvez não devesse naquele momento, porque talvez o seu corpo não esteja necessitando e tudo mais, né? Daquelas calorias extras, e aí você pode acabar ganhando gordura, né? Mas não é tão comum assim você ganhar a gordura com o whey protein ou as proteínas em pó. Mas aí também entra outro ponto, né? Por que tomar, quando tomar, quais as necessidades de tomar, devemos tomar as proteínas em pó? O ponto a gente deve pensar aqui é que, de certa forma, virou moda. Tem muita gente tomando, não necessitando. E aí entra a pergunta, você está necessitando de um aporte a mais de proteína vinda ainda de pó? Por quê? O que eu vejo até de profissionais que eu, pelo menos, considero mais sérios, eles mesmos dizem, é mais fácil, mais interessante você investir o seu dinheiro numa boa alimentação e se esforçar para ter o melhor vindo da alimentação e se você necessitar já depois, bateu da alimentação, está conseguindo o seu máximo com a alimentação, ainda assim está precisando de aporte proteico, aí você pode pensar em suplementar.
É importante a gente entender que suplementar tem essa visão, né, de vir com algo que alguma necessidade a mais, seja por uma questão de doença, alguma questão nutricional, né, por essa razão específica, ou seja por uma questão atlética. De repente você é um atleta que você tem uma exigência alta e você realmente não consegue bater aquilo ali na alimentação, você teria que comer muito mais e com isso viriam também várias outras coisas, né? Não só a proteína em si, viria mais carboidrato, mais gordura e tal. Então, às vezes, você só quer subir um pouco as proteínas. Você vai lá e entra com um aporte proteico vinda de por exemplo, de uma fonte em pó, né? Vindo aí do whey protein ou mesmo de fontes vegetais. O ponto é esse, você está precisando ou você está querendo porque está de fato entrando numa espécie de moda, mas não conscientemente, às vezes você não está nem percebendo que isso é uma moda que muita gente está tomando. E veja, eu não estou falando para você não tomar, seja whey protein ou as proteínas vegetais em pó. Estou falando para você analisar o seu caso. De repente o seu caso não necessita, de repente o seu caso precisa fazer o básico bem feito. Boa alimentação, bom treino e você já vai conseguir emagrecer, ganhar músculo num nível legal. E aí depois você pode pensar em suplementar, né? Tudo bem também, de repente você tem gastos calóricos aí excessivos e tal, eu não sei da sua vida. É isso que você vai ter que analisar, um profissional de saúde vai ter que analisar aí junto com você e tal. Então, esse é o ponto. O whey protein, ele pode sim engordar. Ele engorda? É categórico que você vai tomar e vai engordar? Não. Depende muito da sua alimentação, do seu estilo de vida, do porquê que você está tomando, depende de vários fatores. Então, você tem que analisar isso. Uma coisa também que eu tenho visto bastante é a maior parte dos whey proteins que temos aqui no Brasil são de baixíssima qualidade. Então, isso já é um problema. A gente nem deveria tomar o whey protein concentrado, quem quer tomar, né? Nem deveria tomar o whey protein concentrado. Mas esse é o ponto. Então, a gente já vai pensar que vários whey proteins são de baixa qualidade, mesmo os famosos, tem vários famosos que são também de baixa qualidade. É bem difícil você encontrar whey proteins mais puros. E desses que são mais puros, eles são sim caros, tá? Tem ali poucos que são nacionais mais puros e bons, bem poucos, mas também são caros. E tem os internacionais que também podem ser bons, mas aí é até mais caro. E não se engane, não é porque é importado, qualquer importado é melhor, tá? Não é assim também. Então você vai ter que procurar importados de qualidade. E de fato não é fácil ficar encontrando quais são os de qualidade, porque pensa, você vai precisar analisar as coisas ou confiar em alguma fonte para saber quais são os whey proteins de qualidade que estão passando ali nos testes e tudo mais, né? Que são puros de fato. Porque muitos vão vir recheados de caseína e a caseína também é um problema para a sua digestão. Você vai ver que muitas pessoas que tomam whey protein relatam problemas digestivos, dá gases, estufamento, às vezes dá até diarreia, enfim, né? Você vai ver isso até com frequência se você perguntar com muita gente. Algumas não conseguem nem ligar o fato porque nunca perceberam, né? Nunca observaram, vamos dizer assim, que é quando toma. Né? Já se acostumou tanto a tomar e a ficar assim que a pessoa às vezes nem percebe que é isso. Mas enfim, então, sim, a resposta é sim, o whey protein engorda, se você pode engordar, né? Não engorda categoricamente, ele pode te engordar se você estiver tomando de forma excessiva, consumindo mais calorias do que deve, mesmo vindo de uma fonte de proteína, porque ele também tem calorias. Certo? Então esse já é o primeiro ponto para você observar. O segundo é se você realmente precisa de suplementação, né, de proteína em pó. Você precisa de whey protein? Você precisa de uma proteína vegetal ou o que for? Você realmente está precisando ou você está querendo porque você está querendo ficar grande e tudo mais, né? Ou mesmo quer emagrecer e acha que o whey protein é que vai te ajudar, enfim. Claro que pode ter outras utilidades além da questão de querer ficar grande, né? De querer do mundo dos fisiculturistas. Claro que podem ter outras utilidades ali que algumas pessoas acabam utilizando, alguns profissionais de saúde, nutricionistas acabam utilizando. Eu ainda acredito bastante na questão do
foque no básico bem feito para só depois você pensar em suplementação. Então, uma boa alimentação e um bom treino. Invista o seu dinheiro em consumir bons alimentos nas quantidades que você deseja, na qualidade, né? Se puder consumir algumas coisas sem agrotóxico, melhor ainda. Então, às vezes são um pouco mais caras. Vale a pena você focar, né? Usar o seu dinheiro para esse fim. E depois você pensa em investir em bons whey proteins ou proteínas vegetais, o que vai te custar, tá bom? Então, espero ter ajudado, entendido tanto a parte se engorda ou não, e também se vale a pena você sair tomando whey protein aí adoidado, porque muita gente está tomando e vende e divulga muito por aí, eu entendo, tá? Então, analisa isso, vê se faz sentido para você. Beleza? Então é isso. E se você ficou com dúvidas, deixa aí nos comentários abaixo, seja desse tema ou de outros temas que você gostaria de ver por aqui. E lembrando também que nós temos nossos canais no Telegram e também nossos grupos no Facebook. Temos 2 grupos no Facebook, um onde a gente fala de estilo de vida saudável e outro a gente fala de emagrecimento saudável, tá bom? Então, os links estão aí abaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Então é isso, se você gostou, curte, se inscreve no canal, marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que eu posto e compartilhe com todos aqueles que podem se beneficiar. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!